Entendeu? Mesma coisa o judiciário. O judiciário é pior ainda, porque o judiciário nós não elegemos eles, nós não escolhemos, estão lá por indicação de políticos e fazendo o que querem, pô. Entendeu? Então a gente está num momento de discordância, de distanciamento entre os poderes. Tá? Então está tendo conflitos, a gente vê os conflitos que está tendo, pô. A mídia tem mostrado isso. Então nós estamos nesse conflito. Então, o que pode fazer para mudar esse conflito? Entendeu? Porque pela manifestação não adiantou. Entendeu? Então, a gente não tem mais o que a gente recorrer. Como que a gente vai recorrer para a gente sanar esse problema que a gente está vivendo? Tá? Briga entre poderes. Tá? Então, a única pessoa que a gente, né, o único órgão que a gente confiaria para que seja feito alguma coisa em relação a isso é as Forças Armadas. Mas são um monte de bundão. São um monte de bundão. Entendeu? Acabou, não tem mais Força Armada. Entendeu? Essa é a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque não seria o momento agora, tá? Mas na época das eleições, por exemplo, quando houve aquela desconfiança de urna, que houve laudos que vieram de outros órgãos e tal, que disse que houve fraude e tal nas urnas, o que acontece? A Força Armada foi lá e pediu o código-fonte, entendeu? Mas não foi entregue. E eles simplesmente abaixaram a cabeça, entendeu? Mas aí você vai falar o quê? Você vai jogar a instituição das Forças Armadas em cima dos generais? Não, pô. Entendeu? A ordem, quando é manifestamente legal, você não precisa seguir, pô. Se eu chegar, sou um coronel da Polícia Militar, eu chego com o meu subordinado e falo, ó, vai lá e mata aquele cara da esquina. Você vai lá matar? Não, pô, porque você sabe que isso é ilegal, pô. A ordem é manifestamente legal. Entendeu? Então, se houve um pedido na época das Forças Armadas para entregar o código-fonte, que existia suspeitas de fraudes e tudo, que queria verificar, e não foi dado isso, não foi respeitado isso, tá? E a Força Armada fazia parte do pleito eleitoral, era um dos órgãos fiscalizadores e tinha o direito de ter isso, entendeu? Então, na época, o que era para se fazer? Não, os generais não querem, então os coronéis vão fazer isso. O coronel entrar em contato com os outros, né, com as outras tabernas, enfim, e se comunicar e falar assim, ó, a gente vai pedir um código-fonte. Se os generais não quiserem, a gente bota eles para fora, prende eles e a gente vai pedir. Porque eles não são a Forças Armadas. Eles são instituição, são os órgãos mais altos, mas se eu tenho uma hierarquia, se a ordem está sendo manifestamente legal, eu vou seguir? Não. Entendeu? Tanto é que, pô, eu sou advogado, entendeu? Mas eu fui o primeiro a falar na época sobre a OAB, a instituição que eu faço parte. No momento em que eles atuaram lá dizendo que não tinha nenhuma possibilidade de fraude das urnas. E todo mundo sabe que tem. Os próprios organismos internacionais, os próprios os maiores hackers, os maiores pensadores em informática do mundo sabem que tem. Entendeu? Qualquer coisa que é computador, você tem acesso, você tem como invadir. Pô. Não existe nenhum que não tenha isso. Entendeu? Tá? Então isso já é provado. Pô. Entendeu? Então a gente não sabe como é que foi feito, mas existem coisas estranhas. Entendeu? Tanto é que tem votações lá nas eleições, pô, que aconteceram 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas. Pô, se as urnas fecham 5 horas, não pode ter votação 11 horas da noite. E teve não sei quantos milhões de votos depois de 6 horas, 7 horas. Entendeu? O próprio Gilmar Mendes, né, ele falou isso. Entendeu? Da possibilidade das fraudes das urnas, e os outros ministros não falaram. Eu não sei por que eles estão no contrário agora, né? Mas o que acontece, então, em relação, voltando às Forças Armadas, os coronéis não querem. Então, quem abaixo dos coronéis, tenente, já vão prender os coronéis e os generais e a gente vai tomar. Os tenentes não querem, os sargentos. O sargento não quer, os soldados. Os soldados são vocês, pô. Vocês são os generais de amanhã. Vocês são as Forças Armadas, são os soldados. Então, rebelião na caserna, para outra caserna, outra, em contato do Brasil inteiro, e vamos para os tanques na rua. Acabou. E onde prender todo mundo. Prende general, porque vocês são a maioria. Vocês com os tanques na mão, com as armas, com tudo na mão, entendeu? Os sargentos não vão, pô. Eles vão pro seu lado.
Vão querer morrer, eles têm família, pô. Entendeu? E os tenentes vão pro seu lado também, pô. E os coronel também vão por quê? Porque eles estão, entendeu? Eles estão com medo de perder o salário deles, sei lá o que eles estão com medo, entendeu? Mas não poderia nunca deixar meia dúzia de general fazer isso. Fizeram no país. Não, a gente quer o código-fonte. Acabou, entendeu? Então, não, a gente quer outra eleição, entendeu? Com votos impressos. Quem ganhou, ganhou, pô. Ué, quem votou no Lula vai votar no Lula de novo. Quem votou no Bolsonaro vai votar no Bolsonaro de novo. A gente vai saber quem ganhou. Entendeu? Mas não vai ter essa desconfiança que ficou na cabeça do povo. Porque é uma desconfiança muito grande, pô. A gente sai pra rua, a gente só vê só eleitor de Bolsonaro, pô. A gente não vê eleitor de Lula, pô. Em lugar nenhum, cara. O cara não pode nem ir pra rua, porque o cara é lixado. O cara agora, pra ir pra uma praia, pô, o cara teve que mandar sair o pessoal da praia, porque se ele ficasse lá, ele ia ser vaiado por todo mundo, entendeu? Então, porra, a diferença, entendeu? Você vê, não pode um presidente de um país ele ser odiado pela população, pô. Geralmente o presidente é uma pessoa amada, né? Se você escolheu, se a maioria escolheu ele, tinha que estar aí, pô, a população na rua. Você não vê, pô. Entendeu? Nem nos comícios dele, em lugar nenhum. Então, é uma coisa de se estranhar, pô. Entendeu? Então, nós estamos sendo governados na dúvida se realmente a pessoa foi eleita ou não. Nós temos uma Forças Armadas bundona, entendeu? Porque não fizeram nada na época que tinha que fazer, entendeu? Tudo com medo protegendo o seu saláriozinho, um bando de covarde, porque para mim, eu acho que teria vergonha, cara. Entendeu? Se eu sou um soldado, eu teria vergonha de chegar em casa e olhar para a cara da minha mulher. Ah, não posso fazer nada? Pode sim. Você pode movimentar o pessoal. Você pode falar com um e com o outro. Você pode ligar para outras cavernas, entendeu? Isso poderia tudo ter feito na época. Movimentado, entendeu? Você viu o povo na rua, o povo estava clamando por vocês. Nós não estávamos pedindo general, não. Nós estávamos pedindo Forças Armadas. Vocês são Forças Armadas. Os generais não, os generais são covardes. Os generais são tudo bundão. Entendeu? Os generais são medrosos, os generais são corruptos. Tá? Infelizmente é isso. A alta corte nossa, entendeu? Justiça, Forças Armadas, Executivo, Legislativo, é tudo corrupto. Entendeu? E o povo só se fudendo. Entendeu? Desculpe falar um palavrão, mas tomara que você não aguenta, não dá, entendeu? Eu estou com isso engajado há muito tempo. Então isso era para ter acontecido. Nós estamos hoje na mão da justiça que não funciona, entendeu? Porque o que acontece? Deveriam mudar o processo eleitoral. Nós não votamos no nosso legislativo, no nosso executivo, então nós deveríamos votar também no judiciário, pô. São 3 poderes. Nós deveríamos votar também nos nossos ministros. Não podia ser indicação. Por quê? Porque sem indicação ele fica atrelado, pô. Se eu sou contratado por uma empresa, logicamente que eu devo obediência ao meu chefe que me contratou, pô. Que me colocou lá. É o mínimo que eu tenho, pô. De respeito. Entendeu? Porque eles não são traidores. Entendeu? Eles foram colocados lá e estão fazendo o papel deles. Eles não são traidores. Foram colocados lá pro Lula. Então, firme lá pro Lula. Eles não são traidores. Entendeu? Agora vocês são, pô. Vocês soldados, vocês são traidores da pátria. O exército brasileiro é a pior espécie. Isso aí você vai ser lembrado pro resto da vida de vocês. Vocês vão crescer e vão morrer com isso na mente de vocês. Eu sou um covarde. Aí você vai olhar pro seu filho em casa, pra sua mulher, puta, eu sou um covarde. Eu não fiz nada. Nem liguei para um amigo para tentar movimentar, para tentar a gente fazer alguma coisa, entendeu? A rebelião das casernas deveria ser com vocês. Entendeu? Sargento, você vem com a gente? Não, então vai estar preso. Ô, tenente, você vem com a gente? Não, está preso. Vocês estão a maioria, pô. Vocês são generais de amanhã, os coronéis de amanhã. Mas está sabendo que vocês vão subir de patente? Vocês vão subir da patente carregando essa mancha na vida de vocês de covarde até o resto da vida. Meus filhos vão saber, os meus netos, todo mundo vai saber quem vocês foram. E nós vamos perguntar, eu fui do exército, você foi do exército de qual época? Você trabalhou no exército de quanto tempo? De qual época, de qual época? Ah, de tal a tal. Pô, meu irmão, desculpa, você é um covardão. Entendeu? Você é a escória das escórias. Entendeu? Porque você não protegeu o país quando mais precisava. Entendeu? Então, fraude na ONU, entendeu? Ah, eu tenho certeza. Não tenho como provar, mas tenho certeza. Antes disso acontecer agora no Brasil, isso já acontecia em outros lugares. Aqui em Cabo Frio, esses dias aconteceu isso. Numa eleição de Cabo Frio aconteceu isso. Que eu participei. Eu, na época, era responsável por uma equipe eleitoral. Eu, na época, pedi o juiz eleitoral de Cabo Frio, tá? Foi o Dr. Caio, pediu para ele fechar lá o Tamoio e mandei chamar a Polícia Federal lá dentro.
E eles descobriram diversas irregularidades naquela época. Mais da metade da urna tinha inserção de dados, tinha coisas erradas. Eu tenho um relatório até hoje comigo. Posso mostrar para quem quiser. Então isso aconteceu aqui em Cabo Frio, lá atrás, há 20 anos atrás. Então isso não é de agora que acontece, não. Está pensando que é de agora? Não. Desde que se instalou essas urnas eletrônicas, tem fraude. Você não sabe como funciona o TRE no Rio de Janeiro. Eu estive lá para fazer uma sustentação oral lá no Circo Armado. Lá cada desembargador vai ver com qual município vai ficar. Entendeu? Lá é assim, são 92 municípios no Rio. Então, os desembargadores lá escolhem os municípios que querem ganhar, quem eles vão caçar ou não. Eles recebem dinheiro, mesada, tudo. Entendeu? Agora a Polícia Federal investiga isso? Quebra o sigilo telefônico dos desembargadores? Não quebra, pô. Entendeu? Porque eles têm telefone escondido que vocês não sabem. Entendeu? Vocês não têm como descobrir quais são as linhas telefônicas deles, para onde eles vão, não tem espião atrás deles, nada. Entendeu? Se quebrar o sigilo telefônico dos desembargadores, principalmente o sistema eleitoral, se quebrar dos ministros, quebrar tudo, pô, vocês vão pegar cada coisa impressionante que vocês vão ver. Entendeu? Uma Polícia Federal não faz, por quê? Porque é a mesma coisa. É chefiado bandido e um monte de bandido na Polícia Federal também. Entendeu? Porque achei que fosse sério, que sério, nada. Entendeu? Tá tudo para mandar que se fosse sério mesmo, estaria na rua com a gente. Entendeu? Polícia Militar também estaria com a gente na rua. Entendeu? Então, a gente tem que estar enfrentando, cara, porque a gente não tem outro jeito. Entendeu? Se a gente não enfrentar, se a gente não combater o sistema, a gente vai ficar assim. Agora, com medo de o Bolsonaro voltar, deixaram ele inelegível. Entendeu? De forma totalmente equivocada, entendeu? Então, por quê? Porque a gente não tem mais justiça, a gente não tem mais senso nenhum no Brasil. Então, o Brasil acabou, o Brasil morreu. Tá? Então, o que acontece? Esse vídeo, eu não posso nem falar, pensar numa coisa dessa hoje, porque se eu passar uma coisa dessa, ele tá capaz de ser preso. Tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo de desabafo, que era para ter sido feito lá na época certa. Na época que era para ter sido feito. Agora não adianta, né? Agora a porta está arrombada. Entendeu? Agora a casa está arrombada e agora é muito difícil a gente mudar isso agora. Entendeu? O sistema. Então, quem puder ter tiver condição, vai morar em outro país, que o Brasil acabou. Entendeu? O Brasil daqui vai ser pior. Tá? Não estou falando aqui, tá? Em relação a costumes, entendeu? A raças, nada em relação ao que a esquerda, entendeu? Prega, tá? Eu acho que a direita e a esquerda tem que existir, tá? É normal, isso no mundo inteiro é assim, tá? Então, esquerda e direita tem que existir, porque é democracia, tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte, não pode colocar criminosos lá dentro, na política, entendeu? Se a gente brigou tanto por lei da ficha limpa, vai botar criminosos lá dentro? Não pode, pô. Não, a gente não pode ter bandido dentro do STF, a gente não pode ter bandido como presidente, como deputado, como nada disso. Entendeu? Nós não podemos. Tem que ser pessoas ficha limpa em todo o Brasil, em qualquer lugar, em qualquer órgão público. Qualquer órgão, qualquer prova que você vai prestar para trabalhar em qualquer órgão público, você tem que ter a ficha limpa. Por que você, para ser presidente ou deputado, ou o que for, não precisa? Tem que ter, pô. Entendeu? A ficha limpa. Então, eles rasgaram a ficha limpa, rasgaram a Constituição, rasgaram tudo. Entendeu? Infelizmente, entendeu? Fico muito triste com o meu país, entendeu? O orgulho que eu tinha de ser brasileiro está acabando pelas pessoas, não pelo país, mas pelas pessoas que ocupam o país, tá? Os altos cargos do país, as injustiças que têm cometido. E como eu falei em injustiça, né, eu tenho falado em erros do judiciário, em injustiças, tá? Durante todo o meu programa, eu não poderia deixar de falar sobre isso também, que também é um erro, uma das maiores injustiças que eu já vi na justiça eleitoral desse país e do mundo. Tá? Um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus, tamo junto.